A gente começa essa edição de hoje do Jornal do Meio-Dia destacando o incêndio de grandes proporções que ameaça a biodiversidade do Pantanal mato-grossense. Há mais de 10 dias o fogo atinge vários locais de difícil acesso, o que dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros e também de moradores da região. Então vamos conferir na reportagem de José Porto e João Páscoa. Se não fosse a pandemia, essa seria a melhor época do ano para ver o Pantanal de Mato Grosso. Na estação seca, os bichos estão por toda parte em busca de alimentos. Nos corichos, com a água baixando, a agonia dos peixes atrai milhares de aves que se deliciam em um banquete. A comida é fácil. O Pantanal segue o ciclo da vida e sempre encanta os olhos com tanta beleza. Mas todo esse santuário está ameaçado pelo fogo. Os incêndios já destroem mais de 35 mil hectares de vegetação nativa no Pantanal. As imagens aéreas em um sobrevoo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros mostram uma cortina de fumaça e a proporção gigantesca do incêndio no Pantanal Norte, próximo a uma reserva natural, o Parque Encontro das Águas. Em outra região, com mais de 15 mil hectares, o fogo se alastra rápido por debaixo da mata. A maior dificuldade para combater o fogo no Pantanal é a falta de acesso. Não há estradas nesta região que levam o Corpo de Bombeiros até os pontos de incêndios. Eles contam com a ajuda de fazendeiros que fornecem máquinas para a abertura dos aceiros. As trilhas no meio da mata para conter as chamas, que avançam com muita rapidez devido à vegetação seca e o vento na planície pantaneira. Aqui tem que ser um trabalho conjunto. Corpo de Bombeiros, os fazendeiros, a Secretaria de Meio Ambiente de Poconé, a SEMA, lá o nosso setor lá no CIOSP fica monitorando, o tempo todo sai a direção de vento, sai os focos, isso facilita muito. Sem isso não se combate no Pantanal, em lugar nenhum. Trabalhadores das fazendas da região e homens do Corpo de Bombeiros se dividem em várias equipes e atuam quase que 24 horas por dia para evitar que as chamas se propaguem ainda mais. Não é fácil conter o fogo no Pantanal. A água vem de longe em tratores e mesmo com a ajuda de algumas máquinas, o trabalho é todo braçal, com abafadores e essas pequenas bombas costais. O treinamento constante leva a nossa perfeição. Quanto mais a gente treina, melhor nosso desempenho em campo. O treinamento constante auxilia e ajuda a gente horas de combate até o término da missão. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso utiliza uma estratégia de confinar os focos de incêndios e trabalhar no entorno para evitar uma destruição ainda maior da vegetação e a morte de milhares de animais. O termo confinado ele é complicado porque o fogo é um fenômeno da natureza. Então, da mesma forma que ele se encontra confinado baixo, hoje, amanhã pode bater um vento, o tempo pode mudar completamente e a gente pode contar com uma reviravolta dessa ocorrência. Então, a imprevisibilidade é um fator muito complicante. A natureza ela é bem imprevisível. Então, nós precisamos muitas vezes contar com que a natureza ajude a gente, para que a gente consiga reverter a ocorrência. Então, a direção do vento, a força do vento, ponto de orvalho, tudo isso influencia diretamente no combate e é pautado em cima disso, das previsões do tempo, previsões climáticas e da atitude do homem, que a gente vai conseguir triar a nossa ocorrência e a nossa linha de planejamento e de ação. O esforço dos pantaneiros é proteger suas propriedades, a criação de gado, mas é dessa forma que eles também protegem a fauna pantaneira. O fogo destrói uma área onde há o maior número de grandes animais, como as antas, cervos e a respeitada onça-pintada, o maior felino das Américas e uma grande atração do Pantanal. Todos esses bichos estão em perigo. O incêndio nessa região que acompanhamos o combate começou nessa ponte, depois que um carro caiu e pegou fogo.
Em um trecho de aproximadamente 150 quilômetros da Transpantaneira, existem 122 pontes. A maioria delas é de madeira, como essa daqui que nós estamos. E os empresários da região, proprietários rurais, criaram uma patrulha das pontes para evitar que o fogo destrua essas travessias e isole uma parte do Pantanal. Antônio e Felipe são funcionários de um hotel em Porto Jofre. Sem hóspedes por causa da pandemia, eles usam o tempo para proteger as pontes. Isso aqui nós sai lá do hotel 5h30 da manhã, vem, já traz a água de lá e fica no correr das pontes. Vai nessa aqui, vai na outra e fica cuidando. Aí o fogo vem vindo, nós vamos pagando, vamos dando essa manutenção aí, porque senão nós fica... queimar uma ponte dessa? Não, aí acabou passagem para lá. Aí fica isolado o Pantanal. Fica isolado o Pantanal. As queimadas em Mato Grosso, mesmo aquelas autorizadas, estão proibidas até o dia 30 de setembro. A preocupação só aumenta. O Pantanal vive uma das piores secas dos últimos 30 anos e já registra este ano, segundo entidades de proteção ambiental, mais de 500% de aumento nos focos de incêndios. O Corpo de Bombeiros monitora e combate o fogo. Ressalta que a queimada é crime e apela para a conscientização de quem vive no Pantanal. Todo proprietário sabe os seus pontos sensíveis, né? As pontos sensíveis das propriedades, onde a vegetação ela é mais perigosa, tem um índice de flamabilidade maior. Então, nesses locais é importante que a gente faça o acero, principalmente das divisas das propriedades. E realmente, em áreas de colheita também, não é o caso do Pantanal, mas em áreas de colheita, tomar cuidado, principalmente na colheita do milho, do algodão. Então, são procedimentos que a gente aconselha sempre os produtores a tomarem de cuidado para evitar esse tipo de ocorrência. Bom, agora esses incêndios, vocês estão aqui no enfrentamento do combate, né? A gente passando isso também, existe aquela questão de responsabilidade, ou seja, quem não se preocupa ou se deixa acontecer o incêndio no Pantanal, ele pode ser responsabilizado criminalmente, né? Exatamente. O Corpo de Bombeiros na temporada de incêndio florestal ela atua em 4 fases, né? Preparação, prevenção, resposta e responsabilização. Então sim, o Estado está de olho através do sistema de geoprocessamento, de monitoramento, para que a responsabilização seja aplicada aos devidos responsáveis.